A montanha estremeceu com um som parecido com um tiro. A neve sob o primeiro alpinista rachou rapidamente em uma linha irregular pela encosta. Antes que ela gritasse, toda a face da montanha desabou. Ela atravessava a encosta, presa por uma corda ao guia Sherpa. Em seguida, eles rolavam numa forte torrente branca. Alguns metros abaixo, a segunda alpinista, também lutando contra a mesma montanha implacável, sentiu a onda de choque quando a neve ao seu redor começou a se mover. Ela observou sua rival enfrentar a fúria da montanha. Em um momento, duas mulheres competindo para conquistar os 14 picos mais altos do mundo lutaram desesperadamente por suas vidas. Há pouco, uma delas escreveu: "O cume deve ocorrer nos próximos dias." Posso ficar em silêncio. E empolgação para sua mãe, sem imaginar que em 72 horas seria o rosto de uma tragédia temida por todo aventureiro. De uma corrida impulsionada pelo Instagram à zona da morte e decisões fatais e irreversíveis, hoje vamos explorar a sombria e misteriosa história de duas americanas cuja rivalidade se tornou mortal no topo do mundo. Bem-vindo ao Extreme. Numa noite tranquila de 2021, em um apartamento em Paris, Anna Gutu, uma moldavo-americana de 33 anos, percorre a Netflix procurando algo para assistir. Nada chama a atenção até ela notar uma miniatura de homem triunfante no topo de um pico nevado. 14 picos, nada é impossível, diz o título. Ela aperta reproduzir sem imaginar que isso mudaria totalmente sua vida. Enquanto o documentário passa, Anna arregala os olhos. Na tela dela está Nirmal Nins Pérsia, um carismático ex-soldado Gurkha e operador das Forças Especiais do Nepal. Ela observa cada vez mais fascinada enquanto o homem revela seu objetivo: escalar os 14 picos do mundo com mais de 26 mil pés. Em menos de um ano, durante décadas, essas montanhas foram consideradas o desafio supremo do montanhismo. Muitos alpinistas de elite levaram toda a carreira, até 20 anos ou mais, para escalar os 14 picos. Muitos nunca terminaram e alguns nunca voltaram. Mas lá estava Nins, avançando com incrível velocidade e confiança no topo do mundo. Ao invés de expedições lentas, ele e sua equipe corriam de montanha em montanha. Eles usavam helicópteros para saltar entre os acampamentos base. Eles usavam oxigênio suplementar, mesmo enfrentando condições brutais que fariam a maioria desistir. A cada cume que Nins conquistava na tela, algo despertava dentro de Anna. Talvez ela se enxergasse na história dele, alguém de fora desafiando o sistema. Talvez ela reconhecesse a fome dele, sua recusa em aceitar limitações convencionais. Quando os créditos subiram, Anna ficou sentada, imóvel. Em apenas 6 meses e 6 dias, MIMS havia realizado o que a maioria achava impossível. O filme mostrou que essas montanhas podiam ser conquistadas rapidamente e de forma sistemática, até por quem não passou a vida se preparando. Para a maioria, era apenas um documentário inspirador. Para Anna Gutu, foi uma revelação, um desafio, um chamado para o destino. Naquela noite, enquanto pensava no que viu, Anna decidiu algo que a levou às encostas mortais de Shishapangma. Ela seguiria Nim. Ela escalaria todos os 14 picos. E ao fazer isso, ela se tornaria alguém novo. Alguém extraordinário. Anna, nascida na Moldávia, nos difíceis anos pós-soviéticos, cresceu usando cupons para pão e açúcar. Aos 30 e poucos anos, ela se mudou para a América e construiu uma vida confortável. Mas algo faltava. Era hora de redefinir minha vida e seguir meus sonhos, ela escreveu depois no Instagram. A jornada de Nim Pérsia despertou algo nela. Ela adiou os planos da padaria francesa para se dedicar totalmente à escalada. Apesar de quase não ter experiência em grandes altitudes, Anna sentiu uma certeza profunda em seus ossos de que esse era o seu caminho. Seu destino se revelando. As montanhas estavam chamando e ela não tinha escolha a não ser responder.
Em 2022, ela passou a postar vídeos de treino, fotos de escalada e novidades das expedições. O Instagram dela virou um diário de determinação e transformação. Ela chegou ao cume do Manaslu, seu primeiro pico de 8.000 metros no ano, e depois escalou a Aconcagua, a montanha mais alta da América do Sul. A tensão aumentou e seguidores cresceram. Ela deixou de sonhar para se tornar uma alpinista em missão. Mas ela não era a única americana de olho no prêmio. Enquanto Anna iniciava no montanhismo, Dina Russidlu já estava avançada na jornada. Aos 45 anos, Dina era um tipo de alpinista bem diferente. Sua mãe, Susan, descreve como, mesmo quando era apenas uma criança, Dina já era inquieta. Aos 14 meses, ela saía do berço sozinha várias vezes. Eu colocava de volta e ela saía novamente. Isso acabou com a hora da soneca para Dina. Essa inquietação nunca deixou Dina. Crescida em uma família ítalo-polonesa, perto de Boston, Dina adquiriu paixão por viagens e aventuras que a levaram às montanhas mais altas do mundo. Enquanto trabalhava em Manhattan como comissária de bordo, corretora e esteticista, sua verdadeira paixão era a escalada. Em 2018, ela já tinha chegado ao topo do Everest e concluído as 7 cumes, o pico mais alto de cada continente. Mas Dina queria mais e almejava entrar em um clube ultra exclusivo. Alpinistas que chegaram ao topo dos 14 picos, com mais de 8.000 metros. Para ela, era um projeto metódico de anos. Uma montanha por vez, sem atalhos. Diferente do glamour de Anna, no Instagram, Dina era muito reservada. Ela nem sequer tinha uma conta em rede social. Seus amigos diziam que ela tinha uma risada contagiante e era muito generosa. O alpinista, que dava boas gorjetas aos Sherpas e às vezes os levava a Nova York para mostrar a cidade. Em um Natal, ela surpreendeu seu sobrinho com um kart a gasolina e depois passou a tarde toda andando nele com aquela risada contagiante ecoando pelo bairro. Para a família, ela não era só uma alpinista de elite. Ela era a tia divertida, a irmã aventureira, a filha que nunca perdeu o entusiasmo infantil, apesar de conquistar os picos mais altos do mundo. No início de 2023, Dina já havia escalado 11 dos 14 picos de 8.000 metros. Ela quase fez história como a primeira mulher americana a completar o conjunto. Restavam apenas Lhotse, Cho-Oyu e Shishapangma, os últimos obstáculos para o seu objetivo. Em maio de 2023, no acampamento base do Everest, essas duas mulheres se encontraram pela primeira vez. Dina foi ao Lhotse para escalar seu 12º pico acima de 8.000 metros. Enquanto Anna tentava escalar o Everest e o Lhotse em sequência, seriam seu 3º e 4º picos acima de 8.000 metros. Elas conversaram rapidamente na tenda do lounge de café dos expatriados de elite, e Anna elogiou os olhos de Dina antes de seguirem caminhos distintos. Nesse momento não havia competição. Anna estava tão atrás que nem sequer aparecia no radar de Dina. Mas então algo extraordinário aconteceu. Nos meses após o encontro, Anna passou a conquistar picos de 8.000 metros em um ritmo que surpreendeu a comunidade de montanhismo. Um após o outro, ela alcançou o topo de algumas das montanhas mais perigosas do mundo, como se estivesse colecionando selos. No final de julho, apenas 2 meses após conhecer Dina, Anna já havia escalado com sucesso todos os 5 picos de 8.000 metros no Paquistão, elevando seu total para 11. Talvez você se pergunte como. Escalar um pico de 8.000 metros é, de fato, uma façanha extremamente difícil. A rápida ascensão de Anna no montanhismo de alta altitude ocorreu graças a vários fatores. Primeiramente, ela se uniu à Elite Exped, empresa de guias fundada por Nirmal Pérsia, cujas escaladas recordistas a inspiraram. Essa parceria proporcionou a Anna acesso a guias Sherpas experientes, apoio logístico e a infraestrutura necessária para transições rápidas entre expedições. Usando helicópteros entre acampamentos, oxigênio suplementar e guias experientes, Anna
manteve ritmo forte e escalou os picos rapidamente. Sua determinação e condicionamento físico foram fundamentais. Apesar das suspeitas de alguns alpinistas devido ao suporte da equipe e outros fatores, sua rápida ascensão foi inegavelmente impressionante. A novata ficou, de repente, só uma montanha atrás das 12 de Dina Russydlo. E foi aí que as coisas ficaram complicadas. Desvio nesse trem do caos. Se você quiser mais histórias cruas e sem cortes que não podemos mostrar aqui, venha fazer parte da comunidade Extreme no Patreon. Nos vemos no verdadeiro Extreme. Em julho, Dina e Ana se reencontraram no acampamento Base 2 de Gashabran, no Paquistão. Desta vez, o clima era outro. Dina enviou mensagem a um amigo sobre Ana, típica alpinista do Instagram. Não entendo por que essas pessoas começam a escalar e querem subir tantas montanhas tão rápido. Demorei anos para chegar aqui. Em setembro de 2023, as duas mulheres estavam empatadas, cada uma precisando de 2 picos para completar os 14. Cho Oyu e Shishapangma. Havia apenas um problema. Ambos ficavam no Tibete, sob controle chinês. Isso era problemático, porque conseguir permissão para escalar no Tibete é difícil. O processo de permissão da China é complexo, imprevisível e costuma demorar semanas além do previsto. Dina voltou para Nova York, Ana para Paris, e ambas aguardaram ansiosamente as permissões. Após a concessão das permissões, a corrida começou. Em 1º de outubro de 23, Dina conseguiu chegar ao topo do Cho Oyu, seu 13º pico. Enquanto descia, ela encontrou Ana subindo a mesma montanha. Esse encontro casual despertou em Dina uma necessidade urgente de superar sua concorrente. A tensão é clara em sua mensagem à família. Ela afirmou que não será vencida facilmente, mas sente a pressão. Enquanto isso, Ana, que chegou ao topo do Cho Oyu 2 dias depois, gravou um recado de voz em sua GoPro. Minha oponente, eu diria, está jogando sujo. Ela trocou de empresa de escalada de última hora. Ela contratou guias adicionais para abrir caminho e abrir a rota para ela. Para Ana, a competição virou algo muito pessoal. Não é sobre o recorde, mas acho que o ponto precisa ser provado aqui. Não sabemos se Ana e Dina se enfrentaram ao se cruzarem no Cho Oyu, mas imagine esse momento. 2 competidoras frente a frente em uma trilha estreita na montanha, a milhares de metros do chão. Quais palavras podem ter sido trocadas? Que tensões podem ter havido entre elas? O encontro casual entre rivais em um ambiente tão extremo poderia ter intensificado a competição além do que qualquer uma das mulheres havia inicialmente pretendido. Preciso que você analise a escalada em altitude extrema, pois o que essas 2 mulheres tentavam era algo totalmente diferente da escalada comum. Imagine vestir 10 camadas de roupa, prender crampons nas botas e carregar uma mochila de 18 quilos. Imagine subir escadas com esse equipamento respirando por um canudo fino. É assim que é escalar acima de 8.000 metros. Chamam de zona da morte, por um motivo. Nessa altitude é só 1/3 do oxigênio que você respira agora. Seu corpo está literalmente morrendo. Cada passo requer 3 ou 4 respirações. Seu cérebro começa a inchar. Seus pulmões se enchem de líquido. Mesmo com oxigênio suplementar, passando por uma máscara, você está travando uma batalha perdida contra o tempo. Os alpinistas na zona da morte descrevem um estado parecido com um sonho. Tarefas simples viram grandes desafios. Fechar o zíper de uma jaqueta pode levar 5 minutos. Pensar de forma lógica se torna quase impossível. Um alpinista descreveu como estar extremamente bêbado e, ao mesmo tempo, com a pior gripe da sua vida. E ainda há o frio, com temperaturas que podem chegar a 40 Celsius. Qualquer pele exposta pode congelar em minutos. Sua água congela completamente dentro da mochila. A umidade da respiração cria cristais de gelo na máscara de oxigênio que devem ser removidos. Agora imagine passar não minutos, mas dias nessas condições, dormindo em uma barraca presa à lateral da montanha, enquanto o vento forte ameaça arrancá-la. Derretendo neve,
para obter água, sem conseguir comer, pois o corpo desativa funções não essenciais. Muitos alpinistas perdem de 15 a 20 quilos em uma única expedição. E claro, há um enorme risco de avalanche ou queda de gelo. Esse foi o cenário onde Anna e Dina se encontraram em outubro de 2023 exaustas, sem oxigênio e focadas em ser as primeiras. Ambas superaram limites humanos pela proximidade do objetivo. Após o encontro no Cho-Oyu, Dina decidiu se manter à frente. Os Sherpas originais designados para guiá-la queriam esperar o resto das equipes chegar para que pudessem cooperar na abertura de trilha pela neve profunda, mas Dina não podia esperar. Ela tomou uma atitude desesperada. Ela entrou em contato com a Seven Summit Tracks, outra empresa de guias, e solicitou Tenzin Lama Sherpa, o Sherpa superstar que recentemente guiou a alpinista norueguesa Kristen Harila, em uma escalada recorde de 92 dias de todos os 14 picos de mais de 8.000 metros. Isso foi uma grande mudança de planos. De acordo com relatos, Dina pagou um depósito de 30 mil, só para garantir os serviços de lama de última hora. Ela queria o melhor Sherpa ao seu lado para o esforço final, mas havia um problema. Durante 2 dias, a neve vinha caindo em Shishapangma, criando condições perigosas de avalanche. O vento soprava rajadas do cume, sinal claro de alerta para montanhistas experientes. Ao chegar ao acampamento base em 4 de outubro, Dina foi alertada sobre o perigo, mas, segundo testemunhas, não quis esperar, pois tinha o Sherpa mais forte da montanha. Aqui está algo crucial para entender sobre o montanhismo em alta altitude. Neve fresca, mais vento, é igual a perigo de avalanche. É como carregar uma arma e engatilhar um martelo. Basta um gatilho, um alpinista no local errado e toneladas de neve podem cair instantaneamente. Em 5 de outubro, véspera do ataque ao cume, uma avalanche atingiu perto do acampamento 1, soterrando uma alpinista japonesa que foi resgatada por um Sherpa. Isso não era só um alerta, era a natureza avisando sobre o perigo. Mesmo assim, as equipes seguiram avançando. Em 6 de outubro, ambas chegaram ao acampamento 2. A tensão no ar, rarefeito da montanha, era palpável. Rosilo foi direto para sua barraca com a máscara de oxigênio. Testemunhas relataram que o ambiente ao redor dela estava tenso. A só 15 minutos dali, a equipe de Guto enfrentava desafios. Sem barraca adequada e pegando comida de outras equipes. No vídeo daquela noite, Guto e seu parceiro aparecem com os pés juntos em uma mochila para se aquecer, enquanto o vapor da respiração surge no ar frio. "Não temos nada, só macarrão seco", disse o parceiro dela. "Sabe, estou feliz por ter pelo menos alguma coisa", respondeu Guto, ainda sorrindo apesar das dificuldades. Era um vislumbre de otimismo que a havia sustentado por 11 montanhas enormes em menos de 2 anos. Embora estivessem fisicamente próximas o suficiente para ver os acampamentos uma da outra, as mulheres permaneciam separadas como generais rivais antes da batalha, comunicando-se apenas por meio de seus guias. Dalwa Yangzun, preocupada com a rivalidade, pediu a Lama e Gurung que convencessem as 2 mulheres a cooperar na subida, tornando-a mais segura para todos. Mas quando foram abordadas separadamente, com a sugestão de escalarem juntas e compartilharem a conquista, ambas as mulheres recusaram. Nenhuma justificativa de segurança superou a determinação delas. Lama até mostrou a Rosilo um vídeo dele e Harila escalando o K2 juntos, mas não adiantou. Os guias retornaram aos acampamentos com a mesma resposta. A competição havia se tornado algo que consumia tudo, sobrepondo até mesmo os princípios básicos de segurança na montanha. Nenhuma das mulheres estava disposta a ceder. Enquanto se preparavam para a investida final, ao cume, na manhã seguinte, nenhuma das mulheres imaginava o que encontrariam nas encostas superiores ao amanhecer de 7 de outubro de 2023, a equipe de elite, Expat e Imagine Nepal, incluindo Anna Gutu, partiu para o cume às 2 horas e 48 horas depois. Dina e Lama seguiram em um ritmo impressionante, segundo testemunhas.
Por volta das 10h30, Anangagutu e seu guia Mingmar Sherpa chegaram perto do falso cume do Shishapangma. Eles podiam escolher entre a rota tradicional e segura pela crista ou um atalho perigoso pela face nordeste. Como era esperado, eles escolheram o atalho, cruzando a face exposta em uma inclinação de 45 graus de um branco impecável que se estendia por milhares de metros abaixo. Algo aconteceu e mudou tudo. Agora, se você olhar para a face da montanha Shishapangma de longe, vai notar algo estranho. Diferente dos gigantes do Himalaia, como as paredes irregulares do K2 ou as cristas afiadas do Everest, a face nordeste da Shishapangma é suave, uma grande camada branca inclinada para o céu. Ela parece convidativa, alcançável, até mesmo administrável. Mas essa suavidade é o perigo, porque neve lisa e uniforme geralmente significa encostas carregadas pelo vento. Encostas cobertas de neve pelo vento após nevasca são fábricas de avalanches. Quando tempestades de neve atingem essas montanhas, não deixam só um manto macio. O vento levanta aquele pó fresco e o carrega, jogando-o contra certas faces e acumulando-o em montes instáveis. Quando o sol surge após a tempestade, o perigo triplica, a superfície amolece e a ligação entre camadas enfraquece mais ainda. Naquele dia, a equipe do Guto escalava com cuidado o nordeste da montanha quando aconteceu. De repente, uma grande rachadura quebrou o silêncio. Toda a neve se desprendeu da montanha como uma enorme cortina branca sendo arrancada. Em menos de 2 segundos, Ana e Mingmar desapareceram em uma nuvem branca turbulenta. O rádio explodiu com vozes em pânico. Ana! 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 Mas não houve resposta, apenas estática. Lá de baixo, os alpinistas assistiram horrorizados enquanto a avalanche descia ruidosa pela encosta, soterrando seus amigos sob toneladas de neve e gelo. Quando tudo se acalmou, restou apenas a encosta vazia, onde antes estavam 2 pessoas. Mas aqui a história fica ainda mais sombria. Dina Rosidlo e Lama Sherpa estavam em posição de testemunhar o ocorrido. Eles viram que Ana e Mingmar sumiram. Segundo várias fontes na montanha naquele dia, viram pessoas sendo levadas diante de seus olhos. O que eles fizeram? Continuaram subindo. Talvez isso te surpreenda, mas provavelmente não foi a primeira vez que Lama viu a morte nas montanhas. Você já deve ter visto centenas, agora imagine isso com Dina por um instante. Você está a menos de 60 metros do objetivo que perseguiu por anos, mas acabou de presenciar a morte de perto. A maioria das pessoas desistiria, mas, sabendo o quanto isso significava para ela, não é surpresa que Dina e Lama continuaram subindo, passo a passo, em direção ao topo. Nunca saberemos exatamente quais palavras foram trocadas entre eles nesses momentos críticos, mas sabemos que, em altitudes extremas, a tomada de decisões fica seriamente comprometida. Alguns na montanha relataram pelo rádio que a lhama queria descer, mas no final, a dupla continuou subindo. Imagine-os subindo cada vez mais, as máscaras de oxigênio embaçando a cada respiração difícil, com o peso do que presenciaram pairando sobre eles. Eles estavam quase no topo, a poucos minutos dali. Então alguém lá embaixo gritou uma palavra que nenhum alpinista quer ouvir. Avalanche. Pela segunda vez no dia, a montanha liberou sua fúria. Outra enorme placa se desprendeu, desta vez diretamente no caminho de Gina e Lhama. Para Gina e Lhama, não há tempo para reagir. Num momento estão escalando, no outro são pegos pelo abraço mais violento da natureza. A parede de neve atinge eles a 128 km por hora, arrancando-os de seus pontos de ancoragem. Seus corpos viram bonecos instantaneamente, girando e rolando pelo caos branco sufocante. A força é inimaginável, como ser atingido por um trem e arrastado sob a água pelo concreto. Impotentes diante da fúria da montanha, rolaram e caíram nas enormes fendas abaixo. Quando os socorristas vasculharam a área depois, só acharam mochilas vazias,
as botas de Dina em 2 pontos e o assobio de uma garrafa de oxigênio com regulador quebrado, como o último suspiro de alguém ausente. 4 pessoas que haviam acordado naquela manhã, sonhando em chegar ao topo do mundo, agora se foram para sempre. Há um momento que me assombra nessa história. Em janeiro de 2024, 3 meses após essa tragédia, a mãe de Dina enviou um amigo ao Tibete. Esse amigo chegou ao acampamento do motorista chinês, ponto mais próximo de onde Dina sumiu. Lá, diante da montanha coberta de neve que havia levado sua filha, ele montou um pequeno memorial com fotos de Dina e de seus 3 cães amados. Após 3 meses, Susan pediu que ele fizesse algo ao chegar à montanha. Quando chegar, pode só chamar o nome dela? Este é o custo humano da ambição excessiva. Mãe que não aceita a perda da filha. Helena Sibanova, irmã de Ana, conseguiu recuperar seu corpo em maio de 2024, mas afirma que o luto recomeçou ao vê-la pela primeira vez 9 meses após a morte. Não esqueçamos Mingmar e Lama, sherpas que morreram presos a seus clientes. Homens com famílias no Nepal que dependiam deles. Homens que, como disse um sherpa, estavam apenas ajudando aqueles 2. E ambos morreram. Ao ver o quadro geral, 2 mulheres disputam para subir uma montanha desconhecida, 4 vidas se perdem por um recorde que logo seria esquecido, e fico com perguntas sem respostas fáceis. É inegável a coragem desses alpinistas. A força física e mental para escalar um pico de quase 8.000 metros está além do que a maioria de nós vai experimentar. Há algo inegavelmente humano em ultrapassar limites, testar fronteiras e buscar ser o primeiro. Mas também podemos aprender com essa tragédia. Talvez não se trate de desistir dos nossos sonhos, mas de lembrar que às vezes as montanhas ainda estarão lá amanhã. Voltar atrás às vezes é o ato mais corajoso. No final, a montanha permanece indiferente. O eterno Shishapangma está lá hoje como esteve por milhões de anos, suas encostas novamente silenciosas, seu segredo mortal esperando pelo próximo alpinista ambicioso que não sabe a hora de voltar. Quer apoiar o canal? Torne-se membro para benefícios exclusivos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Continue ousado. E viva com coragem!